Fala Sniper, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos falar sobre as semelhanças e diferenças desses dois mercados, Over 0.5 Gols HT e ambas marcam. E antes que você pense que você já sabe tudo, ou até mesmo que lá vem o Rodrigo falar que ele já sabe tudo, na verdade eu quero colocar aqui um parênteses, que essa nossa aula de hoje, ela não tem o intuito de fazer com que você aprenda como funciona cada mercado, mas sim te apontar algumas semelhanças, algumas diferenças e algumas leituras que você... Esse é o ponto principal. Algumas leituras que você precisa fazer para que você entenda como que você consegue ser lucrativo, como que você pode adaptar a sua estratégia que você já tem hoje em algum desses mercados, alguma metodologia que você trabalha, e você vai conseguir fazer uma leitura desse mercado e trazer para dentro da sua metodologia. Eu quero te entregar mais ferramentas para que você se desenvolva e você crie, às vezes, a sua própria metodologia ou a sua própria estratégia. Aqui você vai ver que existem pouquíssimas semelhanças nesses dois mercados, até mesmo porque em um mercado, no 0.5 Gols HT, nós estamos falando da gente ter pelo menos um gol no primeiro tempo, enquanto no ambas marcam, você está fazendo um estudo de que pelo menos cada equipe faça um gol. Então, não são mercados que têm muito a ver, tendo em vista que em um deles eu preciso de apenas um gol ilimitado no tempo, enquanto o outro as duas equipes precisam marcar. Os mercados, a semelhança principal aqui é justamente que são mercados derivados do mercado de gols. Então, digamos que são submercados do mercado de gols, tá? Então, essa é a semelhança mais interessante. Eu tô com o nosso slide aqui, mercado de gols, tá? Então, sempre quando a gente vai fazer o trabalho no mercado de gols, a gente precisa levar em consideração não só dados estatísticos, precisamos levar em consideração também aquele must win, aquela motivação que as equipes vão entrar em campo. Nós precisamos verificar se o histórico, por exemplo, agora tratando de ambas marcam, como é que é esse histórico de ambas marcam entre as equipes, a race de ambas marcam delas, o mercado de over 0.5 Gols HT, a mesma coisa. A gente precisa ter esse histórico. Em todo e qualquer mercado que a gente trabalhe, é interessante nós termos a noção da race. Existem vários sites gratuitos, plataformas pagas que te entregam isso de mão beijada, que você já tem essas informações de maneira mais simples. Inclusive, muitos utilizam ferramentas de bot para nos auxiliar, entregar jogos, partidas que já configuram todo um histórico para nós trabalharmos nesses dois mercados. E aí cabe a você se utilizar também dessa ferramenta, além da sua própria análise, para tomar as suas decisões de entrada pré-live, em live, e é justamente isso que nós vamos bater agora. E antes da gente bater agora o nosso próximo tópico de se pré-live e live, deixa aquele like, se inscreve no canal, fortalece o canal. Estamos te entregando isso aqui tudo de maneira gratuita, em que muitos te entregam isso dentro de um curso, tá certo? Então, o mercado de pré-live e live, antes da gente iniciar, eu quero que você faça uma reflexão aqui junto comigo. Já parou para pensar o que leva muitos apostadores a fazerem assinatura de um grupo VIP? Como eu tô aqui nas apostas desde 2012, eu tenho algum cenário do porquê que a motivação que leva muitos apostadores a tomarem certas decisões dentro do mundo das apostas, tá certo? E uma motivação é justamente o tempo que esses apostadores têm disponíveis para acompanhar uma partida, para poder fazer uma boa análise pré, porque se você não consegue destinar um tempo volumoso do seu dia para fazer uma boa análise pré-game, você naturalmente vai começar a patinar nas suas entradas, sejam elas pré ou sejam elas ao vivo. Então não adianta você chegar simplesmente, configurar um bot e achar que vai apitar e você vai ser lucrativo. Eu, aqui mais pra frente, nessa própria aula aqui, vou te mostrar como fazer a leitura, inclusive, dessas suas entradas, porque você precisa ter todas elas planilhadas, todas elas mapeadas, para aí sim você começar a fazer a leitura dos seus indicadores. Então, dito isso, que a motivação é sempre aquele tempo destinado a uma boa análise, ao acompanhamento da partida, eu já digo de antemão,
Um cenário ruim que eu vejo no mercado de over 0.5 gols HT é justamente a limitação do tempo. Eu sei que eu preciso ter um gol no primeiro tempo, então aquela minha partida que eu separei, ela precisa ser definida até os 45 minutos. Isso é ruim, porque às vezes nós temos um baita histórico, aquela partida ali, nós temos equipes que têm um percentual altíssimo de gols no primeiro tempo, mas ela teve um índice de pressão muito forte no primeiro tempo e ela acabou, o juiz deu aquele apito de término no primeiro tempo e não saiu nenhum gol. Isso aí eu tenho certeza que já aconteceu com você várias vezes, é que o juiz reinicia a partida no segundo tempo e tá lá, gol de uma das equipes. Então você fala, putz, por que não teve esse gol no primeiro tempo? Sim, isso acontece muitas vezes. E esse que eu vejo que é um cenário, esse é um dos itens que eu vejo contra o mercado de over 0.5 gols HT. Porém, se você conseguir fazer uma boa filtragem das partidas que você vai trabalhar, então com essa race, o que eu falo de race, se você não sabe, é justamente as últimas partidas de cada equipe, se aquele mercado que você se propôs a atuar, no caso aqui a gente está falando do over 0.5 gols HT, se as últimas partidas de cada equipe nós tivemos um alto percentual de gols no primeiro tempo. Isso mostra que as equipes ou fazem o gol no primeiro tempo ou sofrem constantemente o gol no primeiro tempo. Então, temos essa limitação de tempo, precisamos de equipes que tenham um bom retrospecto de gols no HT e temos que ter equipes com must win de fazer logo esse gol, tá certo? Então, over 0.5 gols HT, esse é um cenário, esse mercado, agora eu vou falar por mim, tá? Eu não gosto de trabalhá-lo de maneira pré-live. Eu gosto de separar as partidas que tenham esse bom histórico, né? Esse bom percentual de gols no HT, separar para poder fazer uma entrada ao vivo. Por que isso? Porque eu consigo buscar odds mais elevadas. Normalmente, quando nós temos uma boa partida com uma altíssima tendência de gols no HT, nós temos uma odd muito baixa. E uma odd baixa, se a gente for fazer essa entrada de maneira simples, no decorrer do tempo, é complicado a gente conseguir ter um resultado tão positivo, tá? Para que eu tenha, não estou dizendo que é impossível. Inclusive eu vou colocar aqui um gráfico já, tá? Pra gente poder fazer a leitura, que se eu fizer essas entradas de maneira simples, mas souber o que eu estou fazendo, eu consigo ser lucrativo também. Mas eu preciso estar constantemente fazendo a leitura dos meus indicadores, a leitura do meu desempenho, para eu corrigir meu rumo ou maximizar quando eu estiver fazendo o correto, tá? Então, nós temos aqui o momento de pré-live. Não gosto de trabalhar o over 0.5 gols HT no pré-live. Gosto de trabalhá-lo no ao vivo. Separei, filtrei as partidas, espero atingir uma odd que seja dentro da minha odd média, dentro daquela taxa de acerto que eu já visualizei. Nós vamos ver já na sequência, tá? Vou te mostrar na prática como fazer essa leitura e fazer a minha entrada no ao vivo. É a maneira que eu gosto de trabalhar, tá certo? Mercado de ambas marcam. É o mercado que originou o meu projeto 10x lá em 2017. Eu filtrava as partidas, já tem inclusive vídeo, vou deixar aqui na descrição também e no card aparecendo aqui em cima, o vídeo sobre o mercado de ambas marcam, como que eu trabalho no mercado de ambas marcam. Aqui, o que eu quero falar, você consegue trabalhar sim de maneira pré-live. Uma partida que tem altíssima tendência de ambas marcam, você vai encontrar ali uma odd de 1,40. Você pode até fazer entradas simples, tá? Ou você pode aguardar o início da partida, esperar essa odd subir um pouco e fazer sua entrada sempre dentro da sua odd média. Quando eu trabalhei o mercado de ambas marcam lá em 2017, que eu validei o projeto 10x naquela época, o que eu fazia era justamente isso. Eu tinha minha odd média em 1,66. Então eu trabalhava dentro dessa odd. Se eu tinha uma partida com altíssima tendência e ela estava em 1,40, por exemplo, eu aguardava o início da partida e fazia minha entrada quando batia minha odd média. Rodrigo, mas está 1,57, é odd média ou não é? Você que vai ter que fazer a leitura na sua planilha. Se eu colocar 1,57 agora, eu tenho outros jogos que estão acima da minha odd média, de maneira que no final, no cômputo geral, eu mantenho essa média em 1,66?
Se a resposta for sim, um ponto, você pode fazer a entrada pré-game em 1,57 normalmente, tá? Então, o que eu vejo de vantagem no Ambas Marcam é a possibilidade de se trabalhar pré-game com odds dentro da nossa odd média. Over 0.5 gols HT, você pode ser lucrativo pré-game? Pode, é mais difícil porque as odds são extremamente esmagadas. É mais interessante fazer a filtragem e trabalhar no ao vivo, tá? Então, essas são as semelhanças e diferenças. E qual é a principal diferença na operação dessas duas técnicas aqui? É justamente você, é o atirador que está aí desse lado. É aquele cara que vai conseguir se adaptar melhor a uma ou a outra, verificar quais são os prós e contras, identificar padrões de entradas, porque eu tô falando que para mim funciona melhor trabalhar no over 0.5 gols HT ao vivo. Pode ser que você consiga identificar um padrão dentro desse mercado que te permita fazer às vezes uma dupla bem segura, bem conservadora, dentro de uma odd média que você tem uma taxa de acerto X e você tem uma odd média em Y e que você consegue se manter lucrativo. Então, funciona para você. Então, quem vai ditar a melhor estratégia aqui é justamente você. Mas para isso você precisa saber qual é o tempo que você tem para fazer a sua análise pré-game, qual o tempo de acompanhamento de cada partida, como que você responde à leitura dos indicadores daquela partida, por exemplo, no mercado de 0.5 gols HT, em que você precisa ter índices de pressões elevados, tá? Uma busca constante do gol, sabendo que nós temos aquela limitação do tempo, então você que vai definir isso daí. E agora, a pergunta que fica aqui, como fazer essa leitura? Vem aqui comigo, separei um gráfico. Esse aqui é o nosso gráfico do over 0.5 gols HT, que eu venho trabalhando para disponibilizar dentro em breve aqui para os Snipers Black. Já chegamos a fazer, tá? Deu uma variação, precisei parar, fazer uma leitura de todos esses meus indicadores e esse tá o panorama que nós temos hoje na minha forma de atuar no 0.5 gols HT, tá? O que eu sempre busco: menos entradas, mais assertividade. Menos entradas, mais resultado. Eu não quero ficar aqui fazendo 20 entradas por dia e acabar o dia no 0 a 0. Não é isso que a gente busca. Se eu tiver que fazer menos entradas e eu tiver dinheiro no meu bolso, é isso que eu quero. Se você analisar aqui, nesse gráfico, eu tenho um resultado desde o dia 1º de janeiro até o dia 22 de outubro, dentro do mercado de 0.5 gols HT. Temos um total de 107 entradas. Pouquíssimas entradas, mas eu tenho aqui eu já tenho, inclusive, a gente faz a leitura do drawdown aqui desse gráfico, e olha que interessante, aqui eu poderia ainda dizer que eu teria um canal lateralizado, mais até o meio do ano, tá? E do meio do ano para cá a gente entrou uma linha de canal de alta, então qualquer bad run como essa aqui, por exemplo, essa daqui, que são bad runs, elas naturalmente, se você fizer a leitura correta e acreditar que aquilo que você está fazendo está dentro da sua forma, da sua estratégia, da sua técnica, da sua metodologia, você supera uma bad run como essa aqui, por exemplo, de uma maneira bem suave, bem tranquila, porque você sabe que está numa linha de tendência de alta. Então, você vai cair, tocar na linha e vai subir, tá? Está validado e você só tem que manter o acompanhamento constante desses seus indicadores, tá? Então, eu consigo identificar aqui que eu tenho um lucro de 42%, tá? Um ROI de 39%, 72 greens, 35 reds, e eu tenho aqui, ó, uma contagem por mês. Eu tenho praticamente 10 entradas por mês. Ou seja, é isso que eu busco. Nós temos que trabalhar como snipers. Não precisamos trabalhar com 20 técnicas, 20 estratégias diferentes. Se eu conseguir pegar, por exemplo, uma over 0.5 gols HT e uma Ambas Marcam que me entregam um resultado como esse, eu consigo ter tempo para a família, eu consigo ter tempo para trabalhar em outras fontes de renda, porque eu tenho um tempo muito maior. Eu consegui otimizar o meu tempo e trazer resultado. Eu faço 42% sobre a minha banca. Por que eu vou ficar fazendo 20, 30 entradas por dia se eu posso fazer 10 no mês e ter 42%?
Então, eu tenho aqui uma taxa de acerto de 67% com uma odd média de 2.09, quase 2.1. Então, trabalhando esse mercado de 0.5 gols HT no ao vivo, eu consigo buscar uma odd de 2.09, uma taxa de acerto muito top perante a odd média, e eu tenho um resultado muito bom. Então eu consigo olhar meu gráfico, analisar, interpretar. Inclusive, o que eu falo sobre Drawdown, tá? Eu tenho uma aula específica no Snipers Black. Se você não conhece o Snipers Black, o link tá aqui na descrição, tá bom? Onde a gente faz essa análise. E vou acrescentar ainda mais aulas no Snipers Black de como fazemos essas leituras, como que a gente corrige o nosso rumo, como que a gente está sempre acompanhando os nossos indicadores, como fazer a leitura correta dos nossos indicadores de maneira que a gente sempre entre nessa linha de tendência de alta no nosso gráfico e coloque dinheiro no bolso. Vamos para o próximo gráfico aqui que eu quero colocar sobre o Ambas Marcam. Ambas Marcam também aqui, a gente pode considerar também que até o meio do ano a gente estava de certa forma aqui lateralizado até entrar num canal de alta também. E como eu falo, da mesma maneira que eu falei no 0.5 gols HT, quando a gente sabe o que está fazendo, uma bad run como essa aqui, por exemplo, a gente consegue passar por cima tranquilamente. E pode ter certeza que quando bateu essa bad run aqui, alguma coisa eu fiz para poder corrigir e subir novamente o nosso rumo. Pode ter certeza que medidas foram tomadas e isso aqui não sobe automaticamente. Ah, mas meu método é validado, Rodrigo. O seu método é validado. Você precisa estar constantemente monitorando, lendo os indicadores e corrigindo aquilo que deu errado. Por que deu essa bad run? Você precisa agir. Então aqui no Ambas Marcam 329 entradas. Eu ainda quero ajustar isso aqui. Tá muito volumoso para mim. 32 por mês aqui, praticamente 33 entradas por mês. Eu quero diminuir, ainda não estou satisfeito com Ambas Marcam, tá? Com lucro de 64%, uma odd média de 1.73 e uma taxa de acerto de 70%, tá? No Ambas Marcam eu gosto de beirar essa taxa de acerto, tá? 70%. Então, uma taxa de acerto de 70% com uma odd média de 1.73 é algo muito top. Não é à toa que deu 64% de lucro. Se eu juntar essas duas técnicas nesses dois gráficos, 64% e mais os 40% aqui, nós praticamente dobramos a banca, isso até outubro. Então pegamos quem tem uma banca de 10 mil, por exemplo, utilizando somente essas duas técnicas, chega no final do mês de outubro aqui com 20 mil de banca, ou seja, dobramos a banca com apenas duas técnicas. É o que eu falo, você não precisa ficar se matando, fazendo várias tips, buscando vários mercados. Pega estuda a fundo, extrai, suga tudo aquilo ali que você puder, para que você consiga extrair resultado daquilo. Depois que você fizer isso, você só precisa fazer o acompanhamento e os ajustes para manter numa linha de tendência de alta, tá certo? Enquanto isso, a partir do momento que você conseguiu consolidar essa primeira estratégia, você vai para a segunda. Não queira abraçar o mundo, não queira fazer várias estratégias, trabalhar em vários mercados ao mesmo tempo, principalmente se você for iniciante, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder esse conteúdo como esse, coloca nos comentários o que você achou e, Sniper, te vejo no nosso próximo vídeo.